números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Fotografia significa escrever com luz, e é um privilégio de Hélio de Oliveira ter contado como poucos a história do futebol goiano através das fotos. Hélio chegou em Goiânia quando a capital ainda engatinhava e viu a cidade crescer, registrando através de suas lentes o desenvolvimento do coração do estado de Goiás. Rubro-negro de coração, Hélio testemunhou o primeiro título de campeão goiano em 1944 e recorda os tempos áureos em que o Dragão rivalizava com o Goiânia pela hegemonia do futebol que ainda nascia em nossa capital. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição deste domingo, recebe uma personalidade histórica, não só da comunicação, mas também com fortes relações com o futebol goiano e goianiense. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, senhor Hélio de Oliveira. Quem é Hélio de Oliveira por Hélio de Oliveira? Olha, eu vim para Goiânia muito pequeno, muito cedo. Eu cresci com Goiânia, que quando eu cheguei em Goiânia não existia nada, não existia cidade ainda. Estava começando a cidade. Quando? 1935 que eu cheguei. A cidade foi fundada em 33, pedra fundamental. Em 35, 36, 35 começaram as construções. Foi uma mudança da capital veio em 37 e somente em 1942 é que foi realizado praticamente o batismo da cidade, que foi o doutor Pedro não resolveu fazer o batismo da cidade. Fez um batismo, aliás, cultural, não fez uma inauguração, fez um batismo cultural da cidade. Hélio de Oliveira, o primeiro repórter fotográfico da capital goiana, é o nosso convidado de hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. É verdade, Rafael, e a gente vê que tem muita história para contar. E o senhor já começou contando uma coisa que chama atenção. Hoje a gente vê Goiânia grandiosa, bonita, grande, e nem imagina essa imagem que o senhor viu, né?
Hoje é totalmente diferente. Eu ando por aí, hoje eu não conheço Goiânia mais. E olha que eu já rodei nessa Goiânia aqui quando moleque, viu? Mas eu lembro, por exemplo, lembro da construção do Estádio Olímpico, lembro da construção do Estádio Antônio Ascioli, lembro da construção de um estádio que o Goiás tinha lá, o Goiânia tinha lá perto das centrais elétricas, lá no setor universitário. Goiânia? O Goiânia teve um time e perdeu aquilo, não sei por quê. Era um campo ou era um estádio? Não, era um campo, né? Vocês não sabiam que o Goiás teve um terreno aqui no fundo, onde foi as centrais elétricas, aqui na Vila Coimbra. Nós estamos falando do Goiás ou do Goiânia? Do Goiás. O Goiás teve esse terreno lá, grande, mas não conseguiu cercar o terreno e perdeu por causa disso. Agora o Goiânia teve esse lá e vendeu. Mas depois passou lá para aquela Vila Olímpica. Mas o Goiânia, toda a vida, foi um time que a gente chamava ele de chapa branca. O Goiânia era um time que era dirigido por pessoas que eram funcionários públicos, altos funcionários públicos. E pagava, o Goiânia ganhava dinheiro. E outra coisa, era o único time que treinava no estádio Antônio Ascioli, que era no estádio Olímpico, que era um campo oficial do estado. Ele era o único time que fazia treinamento lá. Os outros não treinavam lá, não. Seu Hélio, nessa época como era o futebol aqui em Goiânia? Hoje a gente vê profissionalismo, grandes contratos, um verdadeiro espetáculo no estádio Serra Dourada, jogos memoráveis no Serra Dourada, mas lá atrás, puxa pela memória, quais são as primeiras lembranças que o senhor tem do futebol em Goiânia? O futebol que eu lembro, assim, primeiro, quando eu fazia, que eu disse para vocês que eu jogava num time que chamava Cruzada, que era ligado à igreja. Tinha Cruzada e tinha Marianos. Esse time era um time de futebol muito bom na época. Vocês conhecem mais ou menos a história de Goiânia, dos craques do passado. Naquele tempo eu jogava com João Pinto, com Epitácio, com Oswaldinho, essa turma toda assim que mais tarde foram profissionais de grande valor aqui em Goiânia, viu? Jogava contra time lá de Goiânia, lá inclusive o juvenil do Goiânia, que era treinado por um tal de 18, um gordinho. Esse era o time do Goiânia, era brabo. Também tinha Uberaba, tinha Foca, tinha essa turma toda no time lá. A gente fazia jogo contra eles, sempre. Depois cresceram, eu fui estudar fora de Goiânia, aí deixei, né? Quando cheguei, eu já não mexia mais com futebol. Joguei futebol lá no colégio onde eu estudei. E o senhor era bom jogador, seu Hélio? Não, nunca fui sempre fui perna de pau. Nunca fui bom jogador, não. E depois que o senhor até jogou bola, e o senhor disse que viajou, como é que a fotografia entrou na sua vida? Lá em Uberlândia, fui fazer o curso secundário lá, conheci um repórter fotográfico que fotografou lá, fotografava no Rio, tornei amigo dele e vendo aquele movimento eu vi que essa fotografia é uma coisa boa. Aí comprei uma maquinazinha, comecei a filmar, a fotografar, inclusive o futebol uberlandense, aqueles desfiles, festas, etc e tal. Eu tenho fotografia dessa época, 1946, 47, lá do estádio, como é que chamava? Boulanger Pucci, que era o estádio do Uberlândia. Hoje, a gente ainda puxando pela memória, lembramos na década de 80, na década de 90, aquele cenário para se revelar uma fotografia, aquela câmera escura, às vezes vermelha. Lá no início dos trabalhos do senhor, como é que era? Usava a lâmpada vermelha para revelar o filme. Era uma lâmpada vermelha fraca para não atingir o filme. Agora, depois, você podia acender uma lâmpada melhor para quando fosse fazer as fotografias no ampliador.
esse tempo é uma coisa, um tempo que você não podia errar a fotografia. Só perdeu muita foto? Perdi muita foto, às vezes na hora que a gente revelar, o revelador estava fraco, revelava o filme fraco demais, não dava para fazer foto, perdi muita coisa. Teve alguma assim que o senhor se arrepende e lembra assim que, nossa, era uma foto importante e acabou perdendo? Não, nas importantes eu caprichava. Eu procurava caprichar mais. As fotos simples é que eu mandava de qualquer jeito. Principalmente as de futebol. Eu tirava fotografia de futebol à torta e à direita. Tem muita coisa aí. Eu devo ter aí umas 5, 6 mil fotos do Atlético. E tem a dos outros times. Goiânia, Goiás, Vila Nova. E os outros times, muito pouca coisa. Mas por que o acervo do senhor é tão rubro-negro? Porque eu toda a vida fui rubro-negro. Comecei a torcer para o Atlético em 1940, aliás, em 38, por aí, 39, logo depois da fundação do Atlético. Eu morava lá perto do campo, perto não, era longe, mais ou menos 800 metros. Porque o campo era lá no meio do cerrado. Não tinha nada, só o campo lá e tal. Depois é que o Antônio Ascioli conseguiu que o Estado doasse o terreno para o Atlético. Foi doado uma parte, aí foi pequeno, aí pediram um adendo lá, doaram mais outra parte. E nessa doação, dizia que o Atlético só podia utilizar aquilo para esporte, para principalmente futebol. Tanto é que pouco tempo aí tentaram vender aquilo lá, voltar, passar, acabar com o Atlético, fazer um shopping lá. Não teve jeito porque a lei era só para esporte. Seu Hélio, o senhor falou um pouquinho do Atlético, nós vamos voltar nesse assunto, até porque o senhor já contou pra gente que existe um passado esmeraldino aí na família do senhor. No próximo bloco nós vamos querer saber de todas essas histórias, tá ok? Pois não, tudo bem. O passado esmeraldino é muito pequeno. Ele até evita de falar sobre esse assunto. Evito porque meu pai, apesar de ter sido um dos fundadores do Goiás, ter sido o primeiro presidente do Goiás, ele era atleticano, ele nunca deixou de ser atleticano. E nós queremos mais detalhes dessa história, mas agora você fica com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 11 de maio de 1988, Goiás aplicou uma de suas maiores goleadas na história ao bater a Jataiense no Serra Dourada por nada mais, nada menos que 12-0. Quem fez a festa foi o atacante Sabará. Com 5 gols, Formiga não ficou muito atrás ao balançar as redes em 4 oportunidades. Péricles, Arizinho e Túlio Maravilha completaram a festa esmeraldina. Década de 90. No dia 11 de maio de 1997, o Goiás superou a Anapolina no estádio da Serrinha pelo placar de 5-0. O time esmeraldino entrou naquela partida tranquilo, já com o título do segundo turno assegurado. Aloysio Chulapa 2 vezes, assim como o lateral direito Índio e o atacante Dil, marcaram para o Verdão, que foi escalado por Mauro Fernandes com Kleber, Índio, Silvio Criciúma, Wilson e Ronildo, Reidner, Guará, Betinho, depois Jorginho e ainda Juninho, Marcelo, Fernandão, depois Dil e Aloysio. Década de 2000. No dia 11 de maio de 2006, o técnico Geninho anunciou que trocaria o Goiás pelo Corinthians. Feliz no clube esmeraldino, onde gozava de prestígio após a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2005, Geninho disse que só sairia do clube se recebesse uma proposta irrecusável. Ela veio, através do Corinthians, que ofereceu R$500 mil de salário ao treinador esmeraldino, cerca de 4 vezes a quantia que ele recebia no Goiás. Geninho rescindiu seu contrato com o Goiás e seguiu para o Timão, onde foi apresentado no dia 16 de maio.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias tem oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. E na edição de hoje estamos recebendo o primeiro jornalista fotográfico, o primeiro repórter fotográfico da capital goiana. Ele fez muitos registros, Vinícius Tondolo. Muitos registros, várias... a história de Goiânia está contada em imagens através de seus cliques, seu Hélio de Oliveira, e não só através dos cliques, mas através do seu trabalho e da paixão pelo futebol de sua família. Que história é essa que o seu Osório foi um dos fundadores do Goiás, hein? Osório de Oliveira, e o senhor também é filho da senhora Antônia de Oliveira. É isso mesmo. Conta essa história do seu pai. Meu pai gostava, assim, de ver futebol. Também, acho que jogar ele nunca jogou na vida dele. Mas gostava de ver futebol. E via que tinha aquele time, só Goiânia e Atlético, e às vezes um outro time. Aí eles resolveram, uns atleticanos, uns pessoal do Goiânia, mais Lino de Barça. Eu tinha assim, tem escrito lá, mas eu não sei, não estou lembrado mais. Aí eles resolveram fundar um time, em 1943. É até interessante. Minha mulher nasceu, o popular, a data de aniversário dele é dia 2. O Goiás foi fundado dia 3 e minha mulher fazia aniversário dia 4. Mas que era 3 dias para mim, no mês de abril, que eu sempre tive assim, uma lembrança, né? Mas o Goiás, naquele tempo, era um time que, inclusive, ele era chamado time de 33. A torcida dele era só 33 pessoas, não sei o que lá, mas manteve um time e foi melhorando, foi crescendo, conseguiram aquele terreno lá da Hípica, que onde hoje é o estádio Alê, Pinheiro, né? Teve um terreno que eles perderam aqui na Vila Coimbra, que não conseguiram fechar o estádio, mas o time continuou. Onde hoje é aquela, eu não lembro bem o nome lá, mas a Fanina Hermano teve um negócio de uma creche lá para criança, naquele local. O terreno era grande, mas também não dava para fazer um estádio, não. Era clube, não dava para fazer um campo de futebol. Porque não tinha, porque o Mato Grosso não tinha. O Goiás, às vezes, conseguia treinar lá nos campinhos de terra, porque lá no estádio Olímpico, pelo do Vico, tinha o campo oficial, e lá no fundo tinha uns campinhos de terra. Eu joguei muito nesses campinhos de terra lá. E agora o Goiás treinava lá. De vez em quando fazia partida, fazia lá no campo oficial, né? E o seu Osório de Oliveira foi o primeiro presidente? Enquanto eles fundaram, eu tenho até uma cópia da ata aí, fundaram o clube, enquanto organizavam o estatuto, etc e tal, angariava sócio, etc e tal, meu pai ficou como presidente até que organizasse todos e elegesse um presidente para seguir o rumo do Goiás, né? Para poder o Goiás subir como clube. Mas isso foi pouco tempo. Depois inclusive, eu tinha guardado, sumiu, estragou, etc. A primeira camisa do Goiás. Uma camisa verde, que eu tenho a impressão que o Goiás ganhou do Palmeiras. Ganhou um jogo de camisa do Palmeiras. Eu não tenho certeza. Não é do América Mineiro, não? Não, do Palmeiras. Para mim foi do Palmeiras. Era uma camisa verde. Estrada? Não, camisa todinha verde.
O escudo eu não lembro se já era um bugê ou o que era. Eu não tenho lembrado. Eu tinha essa camisa e a camisa acabou, né? Porque quantos anos? E como é que foi a repercussão, ou pelo menos assim, o que era dito, pelo menos no aspecto do esporte, o fato de Goiânia e Atlético serem os bambambãs e Goiás e Vila começaram a afundar? Não fez efeito nenhum, porque o Goiás não tinha time, nem o Vila Nova não tinha, não fazia face, não fazia frente aos dois times. O Goiânia e o Atlético continuou mandando até, talvez, parece que em 1961, que o Goiás formou um time muito bom. Para mim, ele ganhou o campeonato, e o Goiânia, como era era o dono da federação, resolveu acabar com aquilo e aliás, a regra era, ficou Goiás e Goiânia no último lugar, era uma melhor de 3. O Goiás ganhou uma, empatou a outra e se sagrou campeão. Aí eles colocaram, no fim, eles colocaram na frente partidas. Ora, aí tinha que haver mais uma partida. O Goiás já estava todo desfacelado, o Goiás, o time danado, foi lá e ganhou, ficou pentacampeão. Estamos falando do título de 51, que recentemente aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, o Ailê Pinheiro reclamou, falando que o Goiânia tomou o primeiro título. Pô, esse eu lembro direitinho disso. Inclusive, tem até fotografia do presidente sendo carregado, etc. Presidente do Goiás? Presidente do Goiás sendo carregado, mas infelizmente logo acabou a festa do Goiás. A festa do Goiás, porque o Goiânia foi campeão. O senhor, vez ou outra, quando se refere a Goiânia, o senhor fala lá em Goiânia. E a gente puxa pela memória por causa que aqui era Campinas. Cidade de Campinas, Campininha. Era uma cidade. Campina era uma cidade. Inclusive, a minha esposa nasceu no último ano que Campinas era cidade. Logo em seguida, ela passou a ser distrito de Goiânia e depois bairro de Goiânia, 1936. Agora, entre Campinas e Goiânia tinha uma mata. E era longe, era campo, longe e tal. De modo que a gente falava Goiânia e Campinas. A gente chamava, eu vou lá em Goiânia. Não falava, vou lá no centro, vou lá em Goiânia. Até hoje, eu ainda, de vez em quando, eu falo, eu vou lá em Goiânia. Em vez de falar, eu vou lá no centro, não. E lá chamava Campinas de Campininha, Chacrinha, etc e tal. O pessoal, na época, vinha no fim de semana, passava todo aqui em Campinas, porque aqui era o único lugar que teve o primeiro cinema, tinha uma praça, tinha uma igreja, tinha um colégio, tinha um movimento, e o pessoal vinha, tinha essas casas aqui por baixo, eram tudo chácaras, cheias de frutas, e o pessoal de Goiás, principalmente, que era acostumado com aqueles grandes quintais, via todo para Campinas. E eu perguntei e fiz essa observação sobre lá em Goiânia, aqui em Campinas, lá em Campinas, em Goiânia, porque eu quero saber, quando o Atlético conquistou o primeiro título, lá em 44, como é que foi a festa aqui em Campinas, o senhor lembra? A festa, apesar de eu ser pequeno ainda, eu lembro que houve muita festa, né? Nós ganhamos um título da capital. Uma cidade do interior ganhou praticamente, não era na cidade do interior, já era um bairro, mas ganhou um título da capital. Foi muita festa aqui. Mas eu digo assim, era um futebol calmo, não tinha, entre eles lá, muitas vezes saía briga lá no campo. Mas depois do jogo, inclusive os jogadores de Goiânia vinham cá para Campinas e fazia festa, participavam, eram amigos, não tinha problema, tinha lá. Às vezes havia qualquer coisa, geralmente o campo do Atlético e o campo do Goiânia não era alambrado, era um ripado, tinha umas coisas com as ripas. Geralmente, quando havia um jogo entre Atlético e Goiânia que saía briga, o pessoal arrancava as ripas e ripava no pessoal. Sumia as ripas do campo. Pois era preciso recolocar tudo. Seu Hélio, o senhor começou a falar sobre essa questão de estrutura e o senhor viveu as construções dos estádios Tony Ascioli,
Pedro Ludovico, Estádio Olímpico. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente queria que o senhor contasse as suas lembranças sobre essas construções. Pode ser? Pois não, mas o que a gente lembrar, a gente conta. Hélio de Oliveira, o primeiro repórter fotográfico da capital goiana, é o nosso personagem de hoje, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E no encerramento deste bloco, ficamos com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O primeiro jogo entre Atlético e Goiânia aconteceu no dia 31 de julho de 1938, no campo da Avenida 24 de Outubro, que mais à frente se transformaria no Estádio Antônio Ascioli. Naquela época, o Goiânia se chamava Corinthians Goiano Futebol Clube. O Galo venceu a partida por 1-0. O único gol do jogo foi marcado pelo ponteiro esquerdo Cebinha, que até poucos meses atrás havia defendido o clube rubro-negro. O primeiro duelo entre os tradicionais rivais merecia um árbitro de peso. E teve. O prefeito de Goiânia na época, Venerando de Freitas Borges, foi quem apitou o confronto entre campineiros e goianienses. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias no oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Hoje, Hélio de Oliveira, repórter fotográfico, um dos primeiros repórteres fotográficos da história da imprensa goiana, e nos dá a graça de participar conosco aqui no Futebol de Goiás. E nesse bloco, seu Hélio, a gente quer saber um pouco sobre o que o senhor acompanhou da construção dos estádios que hoje são utilizados pelos nossos clubes. Primeiro, assim, Estádio Olímpico, que é o principal nosso, é o que dá mais saudade para todos nós. Eu vou começar com o estádio do Atlético, que era um campo. Depois conseguiram uma verba, etc. E cercaram o campo. Só isso. Agora, o Estádio Olímpico era o estádio oficial. Quando o doutor Pedro fez o plano da cidade, ele deixou um local onde seria construído um estádio olímpico. E lá tem o nome do nome dele, né? Estádio Olímpico Pedro Ludovico, seria o nome dele. É o nome do estádio. O estádio ficou assim muito tempo olha, eu tenho inclusive mostrando pelas fotografias que é interessante. Um estádio assim simples, uma arquibancada do lado do Atlético, uma arquibancada de madeira. Do lado do Goiânia tinha um lugarzinho separado lá, uma espécie de uma arquibancada. Que era o galinheiro? Fechada, que eles chamavam de galinheiro, onde era da torcida do Goiânia. Do outro lado fizeram uma arquibancada simples de madeira e aquelas casas, uns locais onde seriam as estações de rádio, onde eles transmitiam naquele lá de cima. Esse tem essas fotografias aí que mostram muito bem onde era o local da transmissão do futebol. Lembro também que a primeira transmissão de futebol em Goiânia, sabe quem era o locutor? Quem? Cunha Júnior. Cunha Júnior foi locutor de futebol. É outro que morreu também há pouco tempo com Alzheimer. Essa Alzheimer é uma miséria, viu? Agora, depois disso, surgiram esses campinhos, etc., mas todos eles, nenhum cercado, nenhum tinha nome de estádio. Mas o Estádio Olímpico, por exemplo, ele foi inaugurado com pompa, não, com jogo importante? importante? É o que eu estou dizendo, o Estádio Olímpico, depois, na época do Mauro Borges, ele quis fazer um estádio à altura de Goiânia.
lançou, inclusive com a presença do Pelé aqui em Goiânia, lançou a maquete do Estádio Olímpico, lá no local. Seria aquilo que era, talvez vocês conheceram, aquela parte de baixo, aquilo, depois veria uma outra parte por cima. Esse seria o Estádio Olímpico. Mas ficaram só na primeira parte, nunca mais construíram a segunda parte e hoje depois acabaram derrubando tudo. Mas o Estádio Olímpico seria um estádio até com capacidade aí para uns 20 mil habitantes, 20 mil, 15 a 20 mil torcedores. E o senhor tem alguma história assim que dá muita saudade do Estádio Olímpico? Tem muita saudade aquilo lá. Tem muitas boas fotos tiradas lá naquele estádio. Tem alguma especial? Tenho. Lá eu conheci, que eu considero 3 grandes do futebol goiano. Conheci Garrincha, conheci Didi, conheci Nilton Santos. Esses jogaram futebol lá. Isso tudo traz lembrança pra gente. Depois veio Pelé, essa turma, tudo, viu eles jogando lá naquele campo do Estádio Olímpico. E no dia que eles vieram, essa lembrança que o senhor tem, o senhor foi até eles? Em que evento, que solenidade que eles estiveram aqui? Olha, geralmente, logo depois da Copa do Mundo de 1958 é que veio essa turma do Botafogo, o Botafogo veio jogando aqui, que naquele tempo que tinha Garrincha, tá, essa turma toda, né? Quarentinha e tal. Foi um evento, parece que patrocinado pela prefeitura, qualquer coisa assim. Porque naquele tempo não eram os times que traziam o time de fora, não. Geralmente era uma organização, ou inclusive uma organização governamental que trazia esses times. Eu lembro desses jogos sempre. E depois, naqueles primeiros campeonatos brasileiros, né? Jogar Goiás e Santos, Goiás e tal. Aí eu lembro desse time, eu lembro do Pelé, esses grandes jogadores naquele tempo. Depois, mais tarde, aquilo tornou-se pequeno para Goiânia. Goiânia cresceu, o estádio tornou-se pequeno. No governo Leonino Caiado, resolveu-se construir um estádio. Conseguiram aquele terreno lá no Jardim Goiás e ali fizeram o estádio Serra Dourada. Fizeram um concurso sobre o nome do estádio, como existe no estado de Goiás a Serra Dourada, lá perto na cidade de Goiás, ficou com o nome de estádio Serra Dourada, que hoje é o que vocês conhecem, né? Tem muito pouca diferença, quase nada daquela. Agora, eu acompanhei toda a construção daquele estádio. Acompanhei, etc e tal, até o dia da inauguração. Lembro, geralmente não lembro, talvez não lembro data, etc e tal, mas lembro muito bem de como foi a festa. E como foi a festa? A festa foi um espetáculo, porque o Goiânia, o estádio era um estádio que se diziam que era para 70, 75 mil. Lá tinha gente, parecia que tinha 100 mil torcedores lá dentro, inteiramente lotado, porque era a primeira vez que vi uma seleção de fora jogar em Goiânia. Mas assim, olha, do futebol goiano, a gente tem tanta lembrança, tanta coisa, mas que é difícil até concatenar, fazer, dizer direto como era. Lembro muito do Atlético. E nós vamos falar sobre o estádio Antônio Ascioli, porque lá atrás o senhor também falou do campo do Ascioli, das ripas e tudo mais. Que lembranças o senhor tem da construção, inauguração e do estádio Antônio Ascioli por si? O estádio Antônio Ascioli era um local lá, ermo, lá no meio do mato, do cerrado. Depois conseguiram fazer cercar o campo com um muro que não era lá essas coisas. De vez em quando caía um pedaço do muro, caía de e tal, até bem mais tarde, na presidência do Alberto Pereira Nunes, é que se construiu um muro definitivo. E em 1955, com o Dr. Moacir
na presidência, depois que o Atlético veio num jogo de fora do estado, começou a construir aquela arquibancada de alvenaria. Uma arquibancada, aquela, no estilo dela, naquele tempo, tinha umas colunas, etc., atrapalhava. Mas foi a primeira arquibancada de alvenaria construída no estado de Goiás. Foi essa do estádio do Atlético, né? O estádio Antônio Ascioli. Eu lembro muita coisa do estádio Antônio Ascioli. Agora, do estádio mesmo, lá dentro já teve quadra de basquete, vôlei, começaram a construir um ginásio com cobertura, etc. e tal, depois pararam, não sei porquê. Eu fiz parte da diretoria do Atlético de 1951 até 67, 66, 67, por aí, nessa época. Eu posso dizer umas particularidades do Atlético. Tipo, quais? O Atlético é pioneiro em muita coisa aqui em Goiânia. Foi o primeiro time que teve um estádio devidamente cercado, murado. Porque o Goiânia tinha lá o Estádio Olímpico, mas não era dele. Os outros não existiam. Foi o primeiro time que jogou uma partida noturna. Quando inauguraram a iluminação, foi o primeiro time que jogou uma partida noturna. Foi o primeiro time que jogou com um time do exterior. Teve um time, se não me engano, da Bulgária, qualquer coisa assim, que veio jogar aqui em Goiânia. Foi o CSKA, né? É? Foi o CSKA da Bulgária. Pois é. Uhum. Você sabe disso? O Atlético jogou com esse time. E, inclusive, ganhou. Ganhou. Foi o primeiro time a ser profissionalizado em Goiás. Olha, eu tenho tanta coisa para dizer que o Atlético, do pioneirismo do Atlético, que a gente tem que ter um pouquinho de tempo para lembrar. Tem muita coisa sobre esse meu Atlético aqui, viu? E daqui a pouco, no próximo bloco, seu Hélio de Oliveira, a gente não precisa nem apresentar o senhor, mas como estamos no meio da entrevista, primeiro repórter fotográfico de Goiânia, a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre 2 pontos. Primeiro, essa passagem do senhor na diretoria do Atlético, que memória o senhor tem, e por fim, a gente quer saber um pouquinho sobre o seu acervo, até porque o senhor tem um acervo de dar inveja a qualquer museu, né? Eu esqueci de dizer também que foi o primeiro campeão do estado de Goiás e o primeiro campeão invicto do estado de Goiás. É muito orgulho pro senhor. Muita coisa. Então daqui a pouco, seu Hélio de Oliveira, no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, vai contar muito mais sobre sua carreira e também sobre sua relação com o Atlético. E você acompanha agora o nosso novo quadro, o Biografia, a vida de um personagem de nossa história. Biografia, os personagens da nossa história. Carlos Eidel Ferezin nasceu no dia 16 de julho de 1928 em Piracicaba, São Paulo. Por este nome, talvez poucos o conheçam, mas se falar Dido, aí sim, muitos se lembrarão dele. Dido era filho do técnico que comandou o Atlético no final da década de 30 e início de 40, Orlando Ferezin. Ele foi lançado no time principal rubro-negro com apenas 16 anos e justamente no jogo decisivo do Campeonato Goiano de 1944. Devido à idade, Orlando Ferezin precisou assinar a súmula do jogo, se responsabilizando pelo garoto. Dido marcou 2 gols na vitória de 4-1 do Dragão sobre o Goiânia. Com este triunfo, o time rubro-negro se sagrou campeão invicto daquele ano. 3 anos depois, Dido foi artilheiro do campeonato estadual com 17 gols. Dono de um belo futebol, ele se transferiu para o São Paulo em 1948, depois para o Guarani e Portuguesa. Ele ainda atuou no Spal, da Itália. Voltou ao Guarani, onde encerrou a carreira. Carlos Eidel Ferezin morreu no dia 6 de setembro de 2010, em São Paulo. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Neste domingo, o Futebol de Goiás e suas histórias recebe o primeiro repórter fotográfico de Goiânia, Hélio de Oliveira. E no bloco anterior, nós começamos a falar sobre esta participação do senhor na diretoria do Atlético. Como é que foi? Eu comecei a participar da diretoria do Atlético quando era presidente o Dr. Moacir Cícero de Sá. Ele, inclusive, conseguiu que o Atlético fizesse 3 partidas em Cuiabá. O Atlético, outra coisa, pioneirinho do Atlético, foi o primeiro time de Goiás a jogar fora do estado. O primeiro time, porque a seleção goiana jogou fora, mas o primeiro time mesmo de Goiás a jogar fora do estado foi o Atlético. E, voltando de Cuiabá, o Atlético formou um time só de jogadores aqui da Campininha. E só tinha um jogador de fora, que era o Plínio, meu cunhado, que veio do Araguaia, que depois se tornou Vila Nova novamente, né? E ganhou um campeonato invicto. Nessa época eu participava, eu era secretário da diretoria, fiz parte de outros, do conselho fiscal, conselho deliberativo. Nunca quis pegar presidência ou direção maior, eu sempre ficava por baixo para ajudar. Nesse tempo nós conseguimos construir que eu falei para vocês, a arquibancada do Atlético, conseguimos colocar um alambrado no campo, porque não tinha, e melhoramos o Atlético. Depois vieram outros presidentes que melhoraram um pouco mais. Mas eu considero, pelo amor que ele tinha ao Atlético, pelo que ele fez no Atlético, sem dinheiro, sem nada, porque naquela época não tinha dinheiro. O melhor presidente do Atlético, são 2 presidentes. Primeiro, Moacir Cícero de Sá, que foi o presidente na época Depois, em segunda, foi o Alberto Pereira Nunes, que conseguiu também alavancar o Atlético. Depois veio no governo, parece que de Iris Rezende, quando puseram a iluminação do Atlético, etc. e tal, mas isso já não foi parte da diretoria propriamente, não. A diretoria era uma diretoria simples, reunia lá no campo mesmo, no local onde onde os jogadores trocavam de roupa, né? Vestiário? Era vestiário. A gente fazia a reunião lá, fazia as atas, fazia tudo direitinho, e o Atlético continuou até se tornar um time igual é hoje. Lembro que quando conversava assim em profissionalizar o futebol de Goiás, o Atlético tomou as rédeas de ser o primeiro a inscrever um jogador como atleta profissional. Foi o jogador Licinho. Eu tenho essa foto, tirei essa foto, está guardada aí. Foi o primeiro jogador profissional de Goiás. Depois os outros times também começaram e fizeram. Hoje é todo profissional, não tinha. Mas naquele tempo era um time, era um profissionalismo marrom, que a gente dizia, porque eles ganhavam pouco, mas ganhavam. Não ganhava oficialmente não, mas ganhavam um dinheirinho para fazer jogos. E o Atlético fez isso muito tempo, e o Goiânia era melhor porque pagava melhor. E essa questão do profissionalismo, é esse o marco? É registrar os jogadores como funcionários do clube, registrar na federação, esse é o marco do profissionalismo? Para mim foi o marco do profissionalismo em Goiás, porque registraram na federação, a federação registrou na CBF naquele tempo, porque hoje não era CBD, era CBF, e aí os outros times todos que fizeram também. Quando o Atlético se tornou profissional, os outros times falaram, nós não vamos ficar por baixo, e profissionalizaram também. O futebol, nessa época que o senhor acabou de citar, era considerado para pessoas desocupadas, pessoas... Vou utilizar um termo aqui, vagabundos? Não digo vagabundo, gostava. Tinha jogadores, tinha pessoas que gostavam de jogar, de ver um futebol. Mas não agregava muita gente em torno do estádio, não. Não tinha um público muito grande, não. Eu, inclusive, eu lembro assim, pensava, o Atlético
é um clube cercado. O dia que isso aqui der uma renda de R$1.000, 1.000 cruzeiros naquele tempo, vai ser uma festa. 1.000 cruzeiros, pensa bem, naquele tempo, porque a arrecadação era pouquinha coisa, não era nada, não tinha nada. Porque o futebol era barato e não tinha atração. O senhor falou da sua passagem por dirigente, na sua passagem dentro da diretoria do Atlético, que tem uma curiosidade que o senhor contou aqui pra gente nos bastidores. O senhor foi tesoureiro? Fui tesoureiro do Atlético. Por que o senhor não continuou? Porque, inclusive, a minha mulher brigou comigo, porque jogadores do Atlético vinham cobrar aqui, coisa que eu não devia, que o Atlético é que devia, que etc e tal, eu não tinha nada com aquilo. Batia na sua porta? Batia aqui na porta de casa, e a mulher ficava baba comigo, porque falava, mas esse jogador, vinha aqui uns caras que a gente nem viu, o jogador, você vê, era um jogador que não tinha o status que tem hoje, não. Ele vinha aqui cobrar, pedir, falar, você não pagou, etc e tal, eu não tinha nada com aquilo, e ver aquilo me encheu mesmo. E eu deixei, falei, não vou continuar com isso, não. Fico aqui na diretoria do Atlético, aí me puseram na presidência, eu fui eleito presidente do Conselho Fiscal do Atlético. Aí eu agi, inclusive, teve um presidente aí que eu não aprovei as contas deles. Qual? Não vou dizer quem é, não, mas... Faz tempo? Faz tempo. Muito tempo? Faz muito tempo. Eu não consegui. Depois de muitos anos, passou, a gente falando, talvez vocês vão saber, ele que ia pegar um cargo oficial do Estado e precisava apresentar a conta de que foi. Aí, você não aprovou a conta dele, etc e tal, o negócio já passou, etc e tal, você não vai prejudicar o sujeito por causa disso, não. Aí eu peguei, assinei, aprovei a conta dele. Mas merecia aprovar? Não merecia, porque pegava dinheiro do Atlético, levava mulheres, inclusive, para São Paulo, para negócio do Atlético, levava e encolava a mulher e gastava o dinheiro todo. Ô Vinícius, e a gente veio aqui à casa do seu Hélio de Oliveira, também contando com a participação dos nossos companheiros, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, e ele contou pra gente que tem um acervo que está sendo montado. Como curiosidade, e esse acervo, como é que é? Eu tenho fotografia de todos os times de Goiânia, inclusive os que jogaram em Goiânia. Tem uma fotografia deles. A quantidade maior, é claro, é a do Atlético, porque eu era um time, eu gostava do Atlético, eu assistia todos, joguinho, treino, etc e tal, juvenil, infantil, eu fotografava tudo. Eu gostava de esporte, não era só futebol, não. Fotografei muito basquete, muito corrida de cavalos, corrida de carros em Goiânia, inclusive dentro da cidade de Goiânia, aquelas corridas, eu fotografei. Corrida de rua? Corrida de bicicleta, fotografei tudo. Eu era uma pessoa que gostava tanto de esporte, que se a pessoa me contasse que tinha um campeonato de cuspe em distância, eu ia lá fotografar. Eu fotografava. E guardei, consegui guardar a maior parte disso aí. Só de esporte eu devo ter mais ou menos quase 10.000 fotos. Só de esportes, principalmente do Atlético. E o senhor pretende, a sua família pretende montar um instituto com esse acervo? Tem, meu filho criou um Instituto Hélio de Oliveira que vai guardar essas fotografias para o futuro. Eu tenho lançado uns livros sobre vistas de Goiânia. Já lancei 2 volumes sobre as vistas de Goiânia, de 1950, 60, 70 e tal. Eu tenho as fotografias do iniciozinho de Goiânia, mas não são fotos minhas e eu não posso publicar por causa de problema de direito autoral, né? Mas as minhas eu fotografei e vou editar mais 2 livros. Seu Hélio, nós só temos a agradecer. O futebol de Goiás e suas histórias foi hoje engrandecido com a sua presença. Obrigado. Foi nada. Eu tinha gente que sabia muito mais sobre fotografia, sobre futebol do que eu. O próprio Ciro Lisita era um apaixonado por futebol, principalmente pelo Atlético também. E o João Batista, que gostava do futebol goiano. Ele fotografava tudo. Ele falou sobre todo o futebol goiano. As fotografias que ele tem no livro dele, a maioria são minhas.
Mas ele que falava, ele que contava o que era, quem era e conhecia as pessoas. Hélio de Oliveira, o primeiro repórter fotográfico de Goiânia, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, foi o personagem do Futebol de Goiás e suas histórias deste domingo. E agora você fica com o quadro Museu do Gol no encerramento deste programa. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira gol! É hora de Museu do Gol. No dia 11 de maio de 2002, jogando no Serra Dourada, o Goiás venceu o Gama por 3-0 e conquistou o título de tricampeão da Copa Centro-Oeste. Além da taça, o Clube Esmeraldino garantiu vaga na Copa dos Campeões. O terceiro gol foi marcado por Zé Carlos e narrado por Cunha Filho. Araújo tá fora do gramado e o Zé Carlos vem. Olha o Zé Carlos pelo Goiás. Vai fazer, bateu, o goleiro pegou, largou. Voltou o Zé Carlos, vai fazer. A bola vai entrar de gol! Gol! E foi indo, tentou dar uma cacetada e o Fábio Noronha não segurou, ela voltou pros pés do Zé Carlos que mandou devagarzinho, ela foi carangajeando, ela foi bem de mansinho pra morrer no fundo da rede, pra fazer o terceiro gol Goiás. Zé Carlos pra mandar o torcedor candango ir embora. Zé Carlos é o nome da fera. Eu não dou bobeira, não brinca comigo, que eu não sou brincadeira. 29 minutos, segundo tempo, arrasador o Goiás. Agora no placar, novo mundo pra você. 3 para o Goiás, 0 para o Gama. Oh, Fábio Noronha. Cochilou, cachimbo cai, Zé Botão cochilou, cachimbo cai. Vai buscar lá dentro, Fábio Noronha, Gerson expulso. O adversário fazia uma tremenda pressão. Fica por aqui a edição de número 15 do Futebol de Goiás e suas histórias. Curta nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. E se mantenha informado das histórias do nosso futebol. Tenha um bom domingo, até o próximo final de semana.